Olá, os meus irmãos e amigos, eu sou a Cláudia Souto, médium, escritora espírita, umbandista, uma das escritoras da Bíblia Real, a primeira Bíblia Espírita do mundo, e hoje eu venho falar com você em relação à Bíblia Real. O que a Bíblia Real vem fazer, O que é a evangelização da Bíblia Real? A Bíblia Real é um evangelho segundo os espíritos, segundo a visão dos espíritos que nós seguimos a partir das escrituras sagradas. E o que muda, na minha vida com a Bíblia Real? Antes de iniciar o vídeo, eu quero pedir para você, para deixar seu like, compartilhar, convidar os amigos, para que a gente possa continuar levando a palavra da Bíblia Real a todos os que precisam, tá? Bom, a primeira intenção da Bíblia Real é trazer uma visão diferente, uma visão sobre mim, do que eu sou, com pensamento, de quem define como eu sou, como pessoa, como espírita, como doutrina, para que eu não fuja da minha realidade, para que eu não crie outras realidades que não existem além daquelas que já foram trazidas ou além daquelas que já existem, além dos rituais que eu já pratico, dos preceitos que eu já pratico, além das ritualísticas, além do que já existe, principalmente, porque e aonde quer que eu me estabeleça como médium, aonde quer que eu me estabeleça como umbandista, eu seja reconhecida e eu seja eternamente o que eu sou e eu pratique eternamente aquilo que Deus já ordenou através dos espíritos e que isso não seja perdido de forma alguma, embora os tempos passem, A Bíblia Real, então, ela é acima de tudo a constituição da palavra de Deus através dos espíritos. Ela é a visão, dos espíritos para me alterar, sim, como pessoa, para que eu possa alterar aqueles que estão à minha volta, conforme o que Deus deseja para mim. Não apenas só sobre o que eu decidi, sobre o que eu enxergo sobre mim e sobre a vida, mas sobre a verdade. Jesus, ele nos mostra, através do Evangelho, das Escrituras, uma maneira de ver a vida, como pensar a vida. Então, o Evangelho, o que é? Ele é o ensino de Jesus, é o ensino daqueles espíritos sobre a forma de enxergar a vida, como eles viam a vida, Como viam o ser humano e como eu devo ver a vida, como eu devo caminhar sobre a terra, de forma que eu não machuque e não agrida ninguém, dentro e fora da minha doutrina. E, acima de tudo, busque a evolução do meu espírito. Então, é isso que a Bíblia Real quer nos trazer. A Bíblia Real, ela não é um novo evangelho, ela é um evangelho com a maneira em que os espíritos enxergam, a forma que nós podemos viver e provarmos a vida de maneira mais simples, de maneira mais espiritual, não fugindo às nossas raízes, não fugindo ao que nós já aprendemos. Então, com a Bíblia Real, eu posso aprender como ver e como interpretar, e também como me preservar, como não me poluir, como não fazer mal a mim nem às outras pessoas com a minha boca, com os meus olhos, com as minhas ações, dentro e fora da minha doutrina. Porque ele me ensina a olhar para o bem, ele me ensina a procurar as coisas boas nas outras pessoas, na minha religião. Ele me ensina a encontrar a luz que existe em mim, a luz que os espíritos emanam sobre mim, e não luz de trevas e não coisas ruins, mas aquilo que carrega a energia boa, a emanação boa dos espíritos. Então, eu preciso, primeiramente, olhar e aprender para que eu aprenda uma outra forma de se fazer as coisas que eu já faço, para que eu possa também aprender e identificar que em qualquer canto, em qualquer lugar, aquele ritual é um ritual sagrado, aquela casa é sagrada, aquela fala é sagrada, aqueles espíritos são espíritos sagrados e ordenados por Deus, conforme, claro, aquilo que Deus nos ensina, e não só conforme o que eu acho, não é achismo, religião não é achismo, e assim eu me tornarei divinamente, humanamente,
preparado, interagindo de forma mais fácil, mais leal com os espíritos, mais leal com os outros que estão à minha volta, aprendendo aquilo que eles já vêm me mostrar em terra, de uma outra visão, com a visão espiritual, para que eu possa ser como os espíritos, entender aquilo que os espíritos querem me dizer, para que eu possa praticar. Por isso, a Bíblia Real, ela não vem falar pontualmente de uma doutrina, ela não vem falar pontualmente de uma casa, se aquilo está certo, se aquilo está errado. Não, não existe o certo ou errado. Uma vez que os espíritos são diferentes, as emanações são diferentes, então as diretrizes das casas são diferentes, elas podem e devem ser diferentes, porque os espíritos que fundam uma casa têm uma ordem espiritual diferente, têm uma missão diferente. Então, os fundamentos são sim diferentes. Os rituais podem acontecer diferente em alguns aspectos, porém, espiritualmente, o fundamento é um só. As portas que vão abrir são iguais. Os tronos espirituais dos espíritos são os mesmos, as falanges são as mesmas. Então, o que a Bíblia Real quer? Falar sobre Deus, trazer as palavras verdadeiras de Deus. O que os espíritos fazem em uma casa, eles fazem em outra. É falar de Deus, é nos levar até Deus. São palavras sempre de carinho, de amor, de bondade, de cura. São ensinamentos que nos libertam, nos trazem de novo a vida. Então a Bíblia Real, ela vem para nos unir e para nos mostrar que além daquilo que os espíritos já nos falam e já nos mostram, existe agora um livro para nos unir. Um livro que nos torna semelhantes, que nos torna iguais, onde eu possa aprender tudo aquilo que Deus quer que eu aprenda e que eu saiba, para que eu pratique dentro e fora da minha casa. E assim eu seja eternamente dentro e fora unido a Ele. Então é a Bíblia Real, a nova boa nova, o evangelho espírita de Umbanda através da visão dos espíritos que ele está ali trabalhando e praticando. Então, o que a outra Bíblia não podia dizer, o que a Bíblia social não podia dizer, não pode, a Bíblia Real pode dizer, são anos diferentes, são épocas diferentes. Então, isso é o que eu queria dizer sobre a Bíblia Real, é o caminho que nos une e que nos forma um só, em direção ao único Deus, ao nosso Criador. Então isso era o que eu queria falar sobre a Bíblia Real, que Oxalá vos abençoe, que a Bíblia Real possa trazer muito amor, muita evolução, muita paz no caminho de cada um de vocês. Que Oxalá os abençoe, fiquem na paz divina, axé.